Olá, internauta ligado no RDTV, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, dentro da série especial do projeto Santo André 500 anos, que visa debater, entender como é que a cidade de Santo André chegará no dia 8 de abril de 2053, quando completará os seus 5 séculos de história. A gente está trazendo os mais diversos atores aqui da cidade para debater das mais diversas formas, na educação, na saúde, na parte social e também na economia. E hoje vamos focar aqui na economia, vamos falar sobre a questão da indústria de Santo André, o que pode ser feito, como pode ser pensada a indústria de Santo André. E para falar conosco sobre este assunto, vou colocar na tela nosso convidado, que é o Aroaldo Silva, presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico aqui do Grande ABC. Aroaldo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Sempre um prazer aqui estar falando com vocês, principalmente para planejar e pensar o futuro, né, da grandiosa Santo André. Exatamente. Então vamos começar por uma pergunta que parece simples, mas a gente sabe que não é. Como é que a gente faz para potencializar novamente a questão da indústria em Santo André? O que você acha que devem ser os mecanismos, tanto da própria cidade, quanto os mecanismos externos, aí a gente pode incluir a região, estado, União como um todo, para a gente conseguir voltar a ter uma indústria forte em Santo André? Sempre o debate da indústria, né, acho que reforçando, ele é muito importante, porque, né, a indústria tem grandes cadeias, né, gera muito valor agregado e a gente consegue, né, pensar um desdobramento para a sociedade como um todo, tanto para dentro das próprias cadeias, né, como pensando o desdobramento para diversos setores da sociedade. Por isso que sempre a gente reforça esse debate da indústria. E como é um debate que desdobra muito, e como eu falei, tem cadeias muito grandes que geram emprego, né, sempre o principal é o Estado brasileiro, o país, então a nação, ter um projeto de política industrial. É uma coisa que a gente vem discutindo há muitos anos, reforçando, principalmente no último período, né, que a gente, a cada ano que passa, a gente vem perdendo mais indústrias no Brasil, perdendo empresas, né? Nos últimos 6 anos, perdemos mais de 30 mil indústrias no Brasil. Então, por isso, o debate, o grande debate, é uma política federal. A gente já vem tentando fazer. Os estados ajudam muito, né? Então, os estados, né, têm um peso fundamental, né, principalmente pelas políticas, né, tributárias que existem nos estados, né, apesar que com a reforma tributária isso vai acabar muito, né, até a gente se comparava, né, porque tem uma guerra fiscal muito grande no Brasil, o estado de São Paulo não tem essa capacidade que alguns outros estados, né, da federação tinha. Então, mas com a reforma tributária a gente acha que isso vai acabar ou vai diminuir muito, né? Até tem uma proposta da criação dos fundos de desenvolvimento regionais, né? Agora, o município, né, pode fazer muita coisa também, né? E no caso Santo André e diversos outros municípios aqui da região já vem cumprindo essa lição de casa, né? Reorganizando todo o ambiente regulatório, né, da cidade, né, como abertura de empresas, desburocratização, né, agilidade nos licenciamentos, né, suporte técnico. Então, a cidade já vem executando e criando um ambiente de negócios favorável, né, para, né, atração de investimentos industriais. Mas Santo André se destaca, né, por alguns polos importantes. Né? A gente tem empresas importantes, cadeias importantes ainda na cidade de Santo André. Apesar que a indústria representa algo em torno de 22%, 23% do PIB, mas temos empresas importantes, como a indústria da borracha, é uma cadeia muito importante, e olhando para todo o setor, né, que a gente tem, é um setor importante aqui na região, que é o setor automotivo, então é parte fundamental dessa cadeia de produção, dessa cadeia de valor. A gente tem o próprio polo petroquímico, né, que parte está na cidade de Santo André e desdobra, né, para outros setores, mesmo de Santo André, e para a região, né, e até para o estado de São Paulo. Como a gente ainda tem a presença, né, de indústria têxtil,
né, na cidade de Santo André, como a Ródia, então a empresa âncora também, né, que desdobra muito na cadeia produtiva. Então, muito das políticas, né, da capacidade da cidade, né, efetivamente manter os setores industriais e tentar pensar o futuro, é organizar, como já vem organizando esse ambiente regulatório, e olhar para as atuais cadeias e dar o suporte técnico necessário. E aí eu destaco aqui já no final dessa primeira fala, né, o Parque Tecnológico de Santo André, que vem cumprindo, né, uma tarefa importantíssima para, né, dar suporte, né, tecnológico, né, científico e organizar esse ecossistema aqui na nossa região e principalmente para Santo André. Como você bem colocou, já tem alguns pontos que já avançaram dentro do debate, não só de Santo André, mas o próprio debate regional. Só que agora a gente está falando de um projeto que visa as próximas 3 décadas. O quanto que um projeto de longo prazo, como esse que está sendo proposto por Santo André, pode colaborar dentro desse projeto, entre aspas, de curto e médio prazo, que a gente vem trabalhando aqui no ABC há algum tempo? Quanto que você vê que o projeto Santo André 500 anos também corrobora para que a proposta que você vem encabeçando dentro da agência também possa ser beneficiada? Então, acho, né, o pensar ao longo prazo dá oportunidade para a gente pensar quais as cadeias de valor que a gente quer no futuro aqui para a cidade e para a região. Então, a gente pensar a longo prazo, a gente pode, né, ter mais consistência, né, nesse planejamento e na captação de investimentos, né, porque a curto prazo sempre fica mais difícil. E a gente sabe que o futuro que a gente está desenhando para Santo André, para o estado de São Paulo, Brasil, para o mundo, é uma economia descarbonizada, então caminhando para a economia verde, uma economia socialmente mais justa, né? Então tem alguns elementos que estão até presentes nas ODS, né, da ONU, essa Agenda 2030, que dá mais tempo de você olhar e usar isso como diretriz. Então, que indústria, de fato, eu quero daqui 30 anos? É a indústria poluidora, que gera pouco emprego, ou emprego de baixa qualidade, baixa intensidade de conhecimento, ou, de repente, eu quero apostar numa indústria inovadora, né, que gere empregos, gere valor agregado, né, gere arrecadação para a cidade. Então, pensar a longo prazo te dá oportunidade de desenhar os instrumentos necessários para fazer a atração desses investimentos. Né? O Brasil é um celeiro da discussão da economia, da energia limpa, né? Então a gente tem que pensar essa transição energética. Então a gente consegue pensar aqui para Santo André e, por consequência, tem um desdobramento na região, quais as indústrias que estão dentro, né, dessa cadeia de valor da energia limpa a gente consegue atrair, né? A gente consegue estruturar partes da cadeia de energia solar, energia eólica, outros tipos de energia, do próprio gás, apesar que, né, emite carbono, mas é menos do que os combustíveis atuais. Então, acho que cria a oportunidade de a gente planejar com mais cuidado, né? E um debate central, e aqui Santo André pode ter uma capacidade muito grande para o futuro, e uma coisa que a gente sempre destaca, Santo André é a segunda cidade do estado de São Paulo, só perde para a capital, com mais equipamentos de saúde. E um grande debate hoje, né, para estruturar uma indústria para o futuro, é o debate do complexo econômico e industrial da saúde. A gente precisa reorganizar uma indústria de saúde no Brasil. E Santo André pode ter participação fundamental nesse debate, por já ter a presença intensiva de parte dessa cadeia da saúde na cidade. Tudo isso que você falou, a gente pode imaginar que se esse processo seguir à frente, a gente pode também voltar a incentivar os mais jovens a olhar de volta para a indústria, porque a gente sabe que hoje, com o tecnológico cada vez mais potencializado, setor de comércio e serviços também crescendo, a gente sabe que o setor da indústria acabou perdendo um pouquinho de espaço, até mesmo para quem está querendo entrar no mercado de trabalho. Você acha que pode ser uma retomada também dessa mão de obra, ou seja, a indústria voltar a ser o grande celeiro dessa formação de mão de obra em Santo André? Com certeza, porque Santo André, né, já vem fazendo
grandes acenos, né, para o debate da inovação, né, da pesquisa, desenvolvimento e tecnologia. Né? Eu citei aqui o Parque Tecnológico, que tem já iniciativas importantes, não só para Santo André, para a região como um todo. Então, acho que, sabendo articular, né, indo nesse mesmo sentido que já está indo hoje, né, continuando com essas políticas, que é melhorando o ambiente de negócio da cidade, né, reforçando todo esse suporte, né, técnico, tecnológico para as empresas e até para atrair novos investimentos, acho totalmente possível, né, reestruturar a indústria que está presente, pensar nessa nova indústria, olhando as novas oportunidades, e aí você convence os jovens de virem também, porque o jovem hoje está muito ligado às novas tecnologias, é muito rápido, né, para a informação, então a gente tem que estar muito colado na inovação. Então, se a gente usar essa capacidade que o município tem e já está executando, né, no sentido da inovação, das novas tecnologias, com certeza a gente consegue desdobrar isso para formação e qualificação profissional. E com certeza atrair jovens, né, com esse interesse. Porque a indústria, né, muito desdobrou a indústria para o setor de serviços. Né, porque hoje a indústria vai diminuindo, né, o braçal, né, o trabalho físico, mas vem aumentando o trabalho intelectual. O problema é que a gente não conseguiu fazer essa migração aqui, olhando para a nossa região, olhando para a própria Santo André. A gente não conseguiu fazer essa migração desse trabalho físico para o intelectual. Então, parte da indústria que virou serviços não ficaram aqui na nossa região e nem em Santo André, migraram para fora. Mas a gente continuando esses passos que a gente está dando, consolidando, né, esse debate, né, da tecnologia, da inovação, a gente com certeza consegue capturar novamente aqui para a região esse serviço intenso em conhecimento, que é o primeiro a prestar serviço para a indústria da região. Então, toda essa área de pesquisa e desenvolvimento, né, toda a área, né, de suporte técnico, né, toda a área, né, de inovação, a gente consegue atrair. E um grande debate que a gente tem hoje, inclusive na região, em Santo André, são as empresas de tecnologia de informação, que são importantes para a indústria para o futuro. Né? Como eu falei, a parte física está diminuindo a cada dia. Cada dia que passa está aumentando a parte tecnológica e intelectual. Então, a gente já tem um debate incipiente sobre esse futuro. É a gente aprofundar ele e, de fato, né, como é a proposta da prefeitura, entrar no planejamento dos próximos 30 anos e a gente conseguir angariar e capitanear esses novos investimentos. Em outras vezes que nós debatemos esse tema da indústria, né, a gente sempre fala da questão dos planos diretores, né, a gente sempre acaba batendo muito nessa tecla, que os planos diretores também têm que ser voltados para isso, né, voltados para a criação de emprego, criação de renda, ter áreas melhores para habitação popular principalmente, ou seja, para tentar de algum modo sanar os problemas que todos os municípios têm, né, não é exclusividade de Santo André. Mas até levando em conta a sua resposta, ou seja, que a gente está presenciando uma mudança muito grande desse formato do emprego, desse formato de como as coisas estão funcionando. É preciso pensar também de uma forma mais moderna essa mudança de plano diretor, ou seja, não basta eu querer apenas uma área para a indústria. Eu tenho que saber exatamente o que aquela área vai dar para aquela indústria, tanto de logística, quanto de pensamento, se vai precisar de escritório, se não vai precisar. Tudo isso, você acha que precisa ser melhor detalhado na hora de pensar esse plano diretor voltado para a área industrial, voltada para essa área de emprego e renda? É fato, o plano diretor para o município é essencial para a atração dos investimentos, ou até para a permanência dos investimentos atuais. A gente precisa desenhar bem toda, né, essa relação indústria, outros setores da economia com a habitação. Sei que tem uma necessidade e um déficit habitacional muito grande. Né? A gente tem um déficit, né, na região também muito grande habitacional. E vem surgindo novos empreendimentos a cada dia na região, vem surgindo também empreendimentos de moradia social, mas não pode conflituar com as zonas de desenvolvimento econômico. Lógico, a cada dia, né, e depois da pandemia a gente está vivenciando isso,
né, aqui até hoje, né, usando essa ferramenta, eu estou num lugar, você está no outro, né, com a virtualização da vida, né, as pessoas começaram a querer, né, por mais da distância, a ficar mais em casa, né, criou uma conexão maior com o local da moradia. E essa conexão, né, fez as pessoas refletirem, né, na hora que não precisa mais do ambiente virtual, tem que ir para o trabalho físico, para o ambiente físico de trabalho, elas criaram um novo conceito, e a gente vem assistindo. Muita gente agora tentando escolher empregos perto, né, da sua casa, de onde mora, né, até porque nós temos um problema logístico, que aí a gente precisa pensar também, né, a questão da mobilidade. É outro grande tema, inclusive, para a indústria. Então, com essa nova necessidade também que surge, esse novo anseio por parte da população, a gente tem que discutir muito o plano diretor para desenhar muito bem o que são as zonas de desenvolvimento econômico e as zonas, né, que vão fazer habitação, seja habitação, né, vai para o mercado normal, as habitações sociais, porque a gente não pode assistir o fenômeno que a gente está assistindo no último período, que é o avanço do adensamento habitacional, é a habitação, é a casa, o prédio, chegando mais perto a cada dia da indústria e expulsando essa indústria aqui da região. Aí a gente perde emprego aqui na região, a gente perde valor agregado, a gente perde arrecadação. Então, a gente vai ter um desafio enorme, que é como conciliar. E, de novo, e sabendo que as pessoas, hoje em dia, querem trabalhar perto de casa, que perceberam, durante a pandemia, né, o quanto é melhor estar mais próximo da residência ou estar dentro da residência, né? Então, está mudando a cabeça das pessoas. Então, é um desafio complexo para os próximos 30 anos. Então, importante o planejamento dos planos diretores, sim, para o próximo período. Aliás, você falou de uma maneira super importante, porque às vezes o pessoal acha que o fato de aproximar a indústria perto da casa das pessoas significa expulsar um ou outro. Não tem nada a ver. Significa que você melhorar a logística para que a pessoa trabalhe mais perto de casa, possa sair com mais rapidez, assim tem mais qualidade de vida e, com certeza, rende melhor no trabalho e rende melhor na vida dela. Né? Acho que o ponto é esse, né? Não é um saber conviver com o outro sem atrapalhar ninguém, né? Só potencializando isso. Né? No dia que a gente encontrar esse potencial para ajustar isso, com certeza as coisas vão fluir com mais naturalidade. Né? Sim, e a indústria evoluindo a cada dia, por isso que o grande debate é a descarbonização, é a gente pensar essa transição ecológica, a transição energética. A gente sabe que a cada dia vai ter menos impactos na indústria, no meio ambiente, né, na vida das pessoas diretamente ali, né, barulho, ou, né, expelindo produtos ou contaminando o solo. A gente já vem assistindo isso, essa redução drasticamente, né, desses agentes nocivos afetando o meio que a indústria está. E nos próximos anos, a gente vai viver, né, o aprofundamento disso. Porque a própria sociedade, cada dia mais, está exigindo, né, para consumir um produto, quer consumir um produto ecologicamente correto, né? Ninguém quer consumir produto que degrada o meio ambiente. Né, como quer consumir um produto socialmente correto, ninguém quer consumir um produto, né, que, né, se dá mal com as comunidades do entorno, né, que aquela empresa tem trabalho escravo ou prejudica alguém. Então, também vai ter a própria sociedade se posicionando. Então, a própria indústria vai ter que se inovar muito forte, vai ter que trazer novas tecnologias para agredir cada vez menos, né, o meio ambiente ou as pessoas que estão no seu entorno. Então, as indústrias vão ficar mais, né, menos, como eu posso falar, afetando menos as pessoas que estão ao redor. Né? Então, acho que Santo André, como eu falei, vem nesse debate muito forte e vem dando suporte. Eu cito aqui o Parque Tecnológico, que vem pensando nessas questões. Então, acho que a convivência entre indústria e pessoas, né, vão ficar melhores a cada dia.
Acho que a expressão seria humanizada, né? Como a gente já fala na saúde, né? O atendimento Isso humanizado, mesmo, ter uma exato. indústria mais humanizada, exatamente para corresponder a tudo isso, né? Porque a gente falou de vários assuntos, mas se vocês verem, todos eles estão correlacionados. Por exemplo, a gente fala da pessoa morar mais próxima do trabalho, por exemplo, é menos tempo que ela passa no trânsito, é menos tempo que ela passa no carro, emitindo poluição e tudo mais, o que corresponde também a toda essa visão da indústria verde, da indústria sustentável. Então, se você perceber, tudo que o Aroaldo foi falando ali tem tudo uma ligação com o outro e um vai ajudando o outro para potencializar essa questão da indústria, não só em Santo André, mas na região como um todo. A gente está falando aqui de Santo André, mas isso aqui é válido para qualquer lugar do país que a gente precisa evoluir muito. Aroaldo Silva, presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, muito obrigado por ter atendido o Repórter Diário. Um grande abraço, até a próxima. Eu que agradeço, sempre estou à disposição de vocês. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Um abraço, até mais. Até mais. E é isso, pessoal. Seguimos aqui nesses últimos dias aí de conversa sobre o projeto Santo André 500 anos. Você sabe, playlist completa no youtube.com/repórter diário. Então, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber as notificações, deixa aquele like bacana, sempre importante para a gente, é importante para o conteúdo chegar a mais pessoas e, claro, acesse o site repórterdiario.com.br para saber um pouco mais sobre o que está acontecendo no projeto Santo André 500 anos. Um grande abraço a todos e até a próxima.